Mas, Luísa, eu não quero monopolizar essa conversa aqui, não. A gente tem colunista novo. Exatamente, chegando hoje. E é um colunista novo que tem uma peculiaridade na sua carreira, que é o seguinte: ele era presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte até o ano passado. Então, escolha difícil dentro de governo, eu acho que é uma coisa sobre a qual o Gabriel entende um pouco. Gabriel Azevedo. Pedro Doria, Flávia, Luísa, que prazer estar aqui na Central Meio com vocês, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para começar falando de um tema tranquilo e fácil, né, como essa declaração. Não é, Gabriel? Gabriel, você está direto dos estúdios da Rádio Itatiaia, que gentilmente cedeu espaço para você. Assim, o meio abre um terceiro estúdio, ainda que um estúdio emprestado, em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. É isso aí, quero agradecer a todos os integrantes aqui da Itatiaia, que é onde também funciona a CNN aqui em Belo Horizonte, meu amigo João Vitor Xavier, que é o vice-presidente, mais a Maria Editora, e quando eu comentei, né, que além de hoje eu vou estrear aqui na Rádio Itatiaia toda terça de 2 às 4, então eu já faço um intensivão midiático, meio-dia às 2 com vocês, já pulo de estúdio para falar aqui na Rádio Itatiaia, sobretudo em Minas Gerais, que é um veículo de comunicação, mas mais do que isso, um patrimônio aqui da imprensa mineira. Então, estou muito feliz cederam aqui um estúdio com toda a acústica, espaço para eu estar conversando com vocês. E Pedro, aproveitando, muito obrigado pelo seu convite, por estar aqui nesse canal, que hoje representa uma ilha de bom senso na imprensa brasileira. Até onde eu acompanhei aqui, nós não temos ninguém sendo remunerado para ser puxa-saco, mas para a todo custo defender num Brasil que a gente vive a moderação, né, o bom senso, a informação, o fato. Então, está me somando a vocês que já nos conhecemos de outros carnavais. Estou só triste por não dividir com a Marilis, sem nenhum prejuízo à Flávia Luísa, mas todo mundo sabe que a minha paixão com Marilis Pereira Jorge é antiga, né? Você, por favor, providencie esse feat, Gabriel e Marilis, mas a gente vai seguir aqui tentando colaborar para não deixar a peteca cair. Gabriel, então gastos públicos. Qual é a sua receita? O Armínio falou um absurdo. Cara, vamos contextualizar, você já começou sem preliminares, Pedro. Vamos contextualizar. Desculpa. Vamos lá. Primeira coisa, gente, o que é Brasil Conference? Para quem não sabe, um movimento que surgiu com estudantes brasileiros lá em Harvard, nos Estados Unidos. Então um bom rapapé da elite acadêmica brasileira, com uma mistura de políticos como a Tabata, como o Ferreirinha, que foram meus alunos no Renova BR, e que fazem daquele espaço um espaço de livre pensar acadêmico. Então, certamente, o Armínio, sem aviso prévio, falou, bom, estou aqui com acadêmicos que vão saber refletir sobre o que eu estou falando, mas a plateia do Brasil Conference é formada com vários jornalistas brasileiros em busca das manchetes. Então, obviamente, você aí tomou uns 20 minutos do programa contextualizando, explicando o que o Armínio está querendo dizer. No final das contas, temos um problema sério no Brasil, déficit fiscal. Ou seja, a gente gasta mais do que está ganhando. E isso, no final do dia, é uma bomba. Bom, essa é a Brasil Conference. Quem é o Armínio? Armínio, lá na minha biblioteca, se eu estivesse gravando de lá, teria uma cédula de R$1, Pedro Doria, com as assinaturas de todos os pais do Plano Real. E uma das assinaturas que está lá, para além do Fernando Henrique, é a do Armínio Fraga, que foi presidente, né, do Banco Central, um dos caras que formulou a fórmula econômica brasileira que tirou a gente de um cenário hiperflacionário. Ponto para ele. Quem também é Armínio é o cara que, na difícil eleição Lula e Bolsonaro, fez um movimento que os britânicos chamam de cross the floor, né? Você é por anos de um partido, resolve atravessar o piso que separa governo e oposição, sempre muito bem divididos no parlamento britânico, e vai para o outro lado. Um cara que fez isso foi o Winston Churchill, né? Aliás, ele fez 2 vezes, ele conseguiu sair dos conservadores, mudar de lado e depois voltar a ser conservador, um caso raro. E o que o Armínio fez? Sendo um economista fortemente ligado aos governos do PSDB, Fernando Henrique, está atrelado a este lado da moeda, quando a oposição ao Lula eram os tucanos, e resolve, na eleição passada, declarar voto no Lula.
Isso representa, para grande parte, inclusive, do mercado, um rompimento de tribo. A política brasileira, mais do que polarizada, hoje é tribalizada. E as suas tribos organizadas, elas estão sempre batendo tambor para quem considera que vale a pena bater. Quando Armínio resolve fazer parte da Frente Democrática, que eu acrescento a Frente Democrática de esquerda, ele, obviamente, é crucificado pelos seus antigos apoiadores. Veja, Armínio, que defendia naquele momento, então, uma prioridade de defesa do regime democrático, fechando os olhinhos porque ele já conhecia o que vinha com o governo Lula economicamente. Ele escolheu prioridades. Para o Armínio, que é um democrata, parabéns para ele, a questão econômica ficou no segundo lugar. E tudo bem, isso é uma questão de decisão das pessoas. Só que ele briga com essa primeira tribo. E na hora que, digamos, ele está na outra tribo, ele bate numa cruz muito importante para essa turma organizada. Vejamos o que disse, eu selecionei aqui algumas falas, senador Paulo Paim, repudiou a proposta, destacando que o salário mínimo beneficia milhões de trabalhadores. PT do Rio Grande do Sul. Deputada Dula Salaber, aqui de Minas Gerais, criticou a medida, afirmando que nesses momentos de crise as soluções propostas pelo mercado geralmente penalizam os trabalhadores. E o Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, questionou se o próprio Armínio Fraga conseguiria viver com um salário mínimo. Vamos combinar aqui, Pedro, num Congresso que tem vida muito própria, né? Num governo que está extremamente fragilizado nesse diálogo com o Congresso. Essa é uma proposta factível? Quando eu estava na presidência da Câmara Municipal e algum vereador chegava com algum projeto, eu falava, vereador, mas o senhor considera que esta é a hora? O senhor considera realmente que esse é um assunto que vai prosperar ou vai nos jogar todos os colegas aqui num mar de decepção e baixa popularidade? Considerando que todos os parlamentos vivem, claro, um mar de baixa popularidade permanente. Então, ou seja, se não é uma proposta factível, nós estamos falando de um tema incendiário que pode até ser discutido no ambiente acadêmico se ele está acadêmico de verdade, fechado. Mas o Brasil Conference não é isso. É um lugar de holofotes, de projeção, e as falas ali ecoam no Brasil. Então, ou seja, a gente pega o debate fiscal, que é seríssimo, e começa por uma ferramenta de solução, Pedro, que, ao meu ver, não encontra apoio político no Congresso para prosperar. E aí a gente já perde um tempo, porque isso vai ficar aí na imprensa, nós estamos aí discutindo isso, e aí eu penso que o fundamental é ir na linha que você colocou. Beleza, isso daí não vai passar, isso não tem capacidade de aprovação, mas o problema continua. Um déficit brutal. Ô, governo, tá difícil, né, mexer no salário da aposentadoria dos militares. Tá muito complicado, é verdade, mexer no salário do judiciário. Não é só a questão que o STF não se preocupa, né, Pedro? Vamos ser bem realpolitik aqui. Como é que a gente vai mexer no salário, sendo que a maior parte ali está dependendo de julgamentos judiciais? Não tem mais independência entre poderes. Os teóricos de teoria geral do Estado de Direito Constitucional já falam de diálogo entre as funções do poder, né? Hobbes está voltando aí, ó. O Leviatã está conseguindo juntar suas partes, tal como o Frankenstein, e virar um bicho só de novo. Um perigo para todos nós democratas. Então vamos começar a falar de potencialidades, eu vou começar a pensar sob o ponto de vista do trabalhador. Para onde vai esse salário do trabalhador? Que é difícil de manter o mês. Onde é que o cara está gastando isso? Bom, o cara está gastando muito em transporte público coletivo nas suas cidades, Pedro, Dória. E o governo, ao invés de entrar massivamente no impacto da mobilidade nas cidades, continua subsidiando automóveis. O Brasil é um lugar no planeta onde a indústria automobilística ganha bilhões de reais que vem dos dinheiros dos mais pobres, que pagam, né, rios para esse governo, e eles dão de mão beijada para uma indústria que está ferrando as cidades brasileiras, e nem tanto emprego mais gera assim. Onde mais tem subsídio nesse lugar que não precisava? Eu acho que aí é que a gente tem que começar com alguns cortes organizados. Não que não vai haver lobby no Congresso Nacional, porque o lobby para não deixar de gastar é total em Brasília. Mas uma hora a conta chega. O que eu acho que pode ser acrescido no Armínio beleza, o salário não vai ser congelado, ele vai continuar aumentando. Mas o que vai aumentar é uma ilusão
de percepção que a classe trabalhadora brasileira está ganhando mais, porque ela ganha nos números em acrescentar algarismos ou até dezenas no salário, mas, na verdade, o governo está tirando com outra mão, que é a mão pesada da inflação. Se realmente o nosso único caminho for ser aumentar a taxa de juros, que é dos remédios para esse problema que a gente vive, nós vamos prejudicar profundamente a produção, diminuir postos de trabalho e entramos numa espiral completamente negativa, que na hora que o amortecedor, na hora que o paliativo para isso deixar de existir, porque ele não vai dar mais conta, aí a dor vai vir grande no bolso, porque o salário pode ter duplicado numeralmente, mas a inflação vai tirar muito mais dos trabalhadores do que o papo sério sobre o problema fiscal brasileiro. Que hoje, eu vou fazer coro um pouco nas pessoas que discordam dessa medida do Armínio, não vem tanto do salário mínimo, viu? Claro que ele é indexador de várias coisas, mas esse governo está com as comportas abertas em outras direções que podem sofrer cortes com danos políticos menores do que anunciar um congelamento e reajuste apenas pela inflação. Flávia, junte-se a nós. Oi, tudo bem? E aí, pessoal? Gabriel, muito bem-vindo, viu, ao meio, ao nosso time, à nossa equipe, à nossa pluralidade de vozes. A gente pode sim arranjar encontros teus com a Marilis, só que aí a gente vai ter que conversar também com a Débora Bizarria, que está no dia da Marilis. E aí depois a gente faz esse bem bolado para vocês. A gente faz esse rodízio, viu? E vai ser um prazer contar com você aqui semanalmente. Eu ouvi muito atentamente vocês dois e tenho algumas observações a fazer, mas eu queria primeiro falar aqui para o nosso público que está comentando bastante aqui no nosso chat, algumas coisas que já pintaram, que eu acho que a gente pode tratar mais adiante, mas só para dizer que para os nossos espectadores que a gente está lendo tudo e vai abordar, inclusive, o fato de Armínio Fraga ser um dos investidores do meio, tá? Então, já a gente chega aí. Não tem nenhum problema. Agora, para além de investidor do meio, ele é também uma figura pública importante, um economista de grande importância no debate público brasileiro. Então, independentemente dele estar entre os nossos investidores ou não, o que ele fala e a repercussão que isso tem acaba sendo notícia e material para a gente debater, tá bom? Mas eu queria pontuar, pegar algumas das coisas que o Gabriel e o Pedro falaram e trazer aqui uma perspectiva, enfim, que tem um pouco a minha cara e como o Gabriel já nos conhece bem, sabe que aqui a pluralidade de vozes inclui, inclusive, uma dissonância na parte econômica minha e do Pedro, que não é tão grande assim, mas que tem alguns pontos que eu gosto sempre de pontuar da minha perspectiva. Essa coisa que o Pedro fala muito isso, mas eu acho que o Gabriel também mencionou, de como os governos mais à esquerda fazem assim, assado, se preocupam menos com gastos públicos, enfim, menos em diminuir esses gastos, né? E subsidiam demais e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista, que é o jeito que o Estado brasileiro funciona desde quase sempre, né? Porque tem realmente algumas coisas que são muito próprias de governos mais à esquerda. Então, o governo Dilma, em particular, foi bastante... usou muito essas armas desenvolvimentistas puras, por assim dizer, né? E deu no que deu, e eu acho que muita gente, mesmo à esquerda, é capaz de admitir que isso provocou alguns danos importantes na economia. Agora, tem uma coisa que é uma sequência de fatos, assim, que perpassa muitas ideologias. Então, por exemplo, o começo de subsídio à indústria automobilística é do governo FHC. O Antônio Carlos Magalhães lutou muito para levar
a fábrica da Ford para a Bahia. Eu tenho essa memória muito viva, isso foi em 99, e isso foi numa política de, olha, vem que as portas estão totalmente abertas e tal. Um outro tipo de subsídio que perpassa todos os governos é ao agro. A gente subsidia muito a indústria urbana, mas a indústria a agroindústria também é fortemente subsidiada no Brasil. E a gente pode discutir tudo isso para além de esse governo ou aquele governo como um jeito de fazer um país. E eu acho que isso é super válido, né? O que o Brasil ganha subsidiando tantos setores? Ou tem setores que não faz. A gente teve recentemente a discussão do PERSE, né? Que não faz mais sentido subsidiar, mas aí o lobby veio forte e acabou mantendo parte desses subsídios e tal. O fato é que eu acho que para além das peculiaridades de alguns governos, dos governos Lula, eu acho que tem uma coisa meio em comum com a cabeça de governante no Brasil. E veja, os subsídios nos anos Bolsonaro, bom, aí explodem, tá? Eu estou até com números abertos aqui, a gente pode entrar nesse detalhe, mas principalmente no ano eleitoral, como é de hábito, mas aí teve subsídio de todo tipo mesmo. Então, eu acho que a gente pode ampliar a discussão dos subsídios para não numa coisa assim, nossa, só os governos do PT fazem, só os governos do PT têm essa cabeça. Por que não? Porque isso é um jeito de funcionar da nova república. Foi assim, tem sido assim, em maior ou menor medida. E isso mal acostumou demais setores que não vão abrir mão desse tipo de subsídio facilmente. E o governo Lula não está com muito capital político para gastar. Vamos combinar, não se elegeu com muito capital político para gastar nesse tipo de briga. Não tem como. Aí vem a discussão de outros cortes, né, de gastos. E você pega a lista de 25 prioridades que o ministro Fernando Haddad mandou para o Congresso no dia 5 de fevereiro deste ano, e tá lá, limitação de supersalários, tá lá, peraí que eu preciso ver, eu abri tanta janela, abri a certa, opa, tá aqui. Tá lá, fortalecimento do arcabouço fiscal, tá lá a própria reforma tributária que o Congresso foi, né, desidratando é um verbo sutil, né, pra gente usar, porque é isso, vira outra coisa, novamente, é um governo com limitações de capital político, de espaço. A base líquida, a base mais líquida de um governo que eu me lembro de ter testemunhado na minha vida adulta. E, além disso, muitíssimo mal acostumada também pós-anos Bolsonaro, com orçamento secreto, com uma influência direta, sem intermediários, né? Você pega a influência que planos de saúde, por exemplo, têm sobre os parlamentares. Ninguém nem disfarça mais, isso muito patrocinado pelo grupo do Arthur Lira e tudo mais. Então, tá complicado negociar esse tipo de coisa. Agora, mesmo a revisão do salário mínimo, isso é parte do aumento, né, do salário mínimo, isso é parte do pacote de cortes de gastos que o governo Lula apresentou. Não um congelamento 100%, mas um teto de 2,5% de aumento real, que não é uma coisa que existia antes. Então, aliás, sacrificando parte do apoio da base, porque as pessoas, aqui no nosso chat mesmo, vira e mete alguém fala, e o BPC que o Haddad cortou, ninguém vai comentar quando a gente está com comentários mais a favor do governo, vem esse tipo de cobrança, né? Então, assim, tudo isso para falar o seguinte: a proposta, a ideia que o Armínio Fraga propôs lá no Brasil Conference pode ou não ter efeitos, ser interessante, somada a esses 2 pontos de reforma, de tributação dos mais ricos e etc., até pode. Mas quando você vê esse conjunto de coisas, né, uma sociedade, uma economia viciada em subsídios por todas as frentes, um país que veio
de anos em que as pessoas estavam catando osso. Não sei se vocês se lembram, não faz tanto tempo assim, catando osso em caminhão de frigorífico para sobreviver. Um ambiente político em que o mínimo de proposta de corte de gastos é tratado nesses termos, só sobra gasto social para o governo cortar. E aí fica muito complicado, porque como é que você vai defender isso num país como é o nosso, em que, aumentando o corte de gastos, você pelo menos tira 2, 3 milhões da extrema pobreza? Eu tenho dificuldade eu entendo a lógica de que depois isso gera mais inflação, que isso é problema no médio prazo, até no curto, né? É óbvio que eu entendo essa lógica. Eu só acho que a conjuntura acaba sendo a de cortar gastos, só sobra gastos sociais para cortar. Reforma administrativa, gente, está parada. Está parada. O Fernando Henrique fez uma reforma administrativa lá atrás, logo que ele assumiu, nunca mais se mexeu nisso. Tem uma proposta de reforma administrativa parada há 4 anos no Congresso. E aí a gente sempre acaba caindo numa ponta que um governo de frente ampla de centro-esquerda não vai mexer, não adianta pedir, não vai mexer. Ui, falei demais. Só para complementar esse argumento da Flávia, eu queria trazer o comentário do Moisés Lourenço, que escreve pra gente aqui no nosso chat, que diz o seguinte: minha mãe, de 65 anos, moradora de Itaquera, que vai se aposentar em junho com um salário mínimo, manda dizer que congelar o salário mínimo deveria ser a última alternativa num conjunto de medidas de austeridade. A última. Vamos entrar. Eu acho que, no fim das contas, eu encaro esse comentário do Armínimo, que é óbvio que é uma provocação, entendeu? De uma maneira muito simples. A gente precisa encarar o problema, que é o problema da responsabilidade fiscal. O Estado não pode continuar ad infinito gastando mais do que arrecada. Qual o problema que eu vejo aqui no Brasil? Por um lado, a esquerda quer simultaneamente um estado de bem-estar social europeu e uma política industrial coreana, chinesa, japonesa. É isso que a esquerda brasileira quer. Ela quer os dois ao mesmo tempo, num país de baixa produtividade. O que quer dizer baixa produtividade? Nós somos um país fechado economicamente? Somos um país fechado economicamente. Ainda assim, o mundo é o que ele é. E isso quer dizer que o Brasil está ligado ao mundo independentemente. E o trabalhador brasileiro, quando você compara o número de horas que ele gasta e o que ele recebe, o que ele produz vale muito menos no mercado internacional do que os outros produzem, do que europeus produzem, do que americanos produzem. Quando a gente for pegar, então, chinês produzindo, é uma loucura. A gente produz com menos qualidade, em menos quantidade, por horas trabalhadas e dinheiro ganho. Então, o que a gente entrega para o mundo vale menos. O mundo está disposto a pagar menos por causa das limitações. A gente é um país em que o trabalho é de baixa produtividade. Não quer dizer que seja de zero produtividade, mas comparado com o mundo, somos de baixa produtividade. Isto é um problema. Isso quer dizer que a gente gera menos riqueza. A gente gera menos riqueza e, com isto, a gente quer oferecer, de novo, a gente quer pagar um estado de bem-estar social europeu e financiar uma política industrial chinesa. Não cabe na conta. Essa é a proposta da esquerda para o Brasil. Não cabe na conta. Aí não adianta, mas é maldade com os pobres, mas é maldade com a Fiesp. Segue não cabendo na conta. A gente precisa fazer algumas escolhas aqui. Se a conversa deve ser, não, vamos priorizar o social, cara, eu concordo. Eu acho que no Brasil tem que privilegiar o social mesmo. Tem que privilegiar. Não pode ter fome, não pode ter gente sem teto, não pode, entendeu? Que tipo de país? Vale a pena viver num país em que a gente tolera a fome? Não vale. Vale a pena a gente viver num país em que a gente tolera a PM matando um menino que estava brincando na rua? Não vale. É claro que não vale. É claro que a gente tem que lutar por um país que seja melhor para as pessoas. Por mim, vamos cortar da Fiesp. Entendeu? Vamos cortar de gente rica. Vamos lá.
Entendeu? A gente tem Zona Franca de Manaus, para quê? Aquele troço custa dinheiro pra cacete. Entendeu? E não entregou o que prometia entregar. Entendeu? Aquela região não se desenvolveu industrialmente, aquela região não produz coisas espetaculares, aquele troço vive artificialmente produzindo subproduto. Entendeu? E não é nada contra o Amazonas, eu sou de uma família amazonense, eu passei a infância comendo cupuaçu. A família da minha mãe é toda amazonense. Meu avô, aliás, era político amazonense. Parte da culpa, inclusive, talvez seja com parentes meus. Mas o ponto é, a gente tem que fazer escolhas. Agora, eu estou falando aqui da esquerda, a direita que a gente tem no Brasil... A pergunta do Júlio Bahia é essa. E qual é a proposta da direita? Não tem. Não tem proposta, é puro fisiologismo. É que dinheiro, deputado de direita na Câmara dos Deputados, 90% deles que dinheiro eu vou levar para construir uma praça na minha cidade para continuar sendo eleito, para eleger meu pai, ou meu irmão, ou meu primo, ou meu cunhado prefeito, para a gente começar a montar uma família poderosa politicamente. Quer dizer, a esquerda tem uma proposta que é uma proposta muito bonita, mas inviável. A direita não tem proposta. A direita é simplesmente vamos sugar o Estado. Porque é isso. Então, mas aí tá, quando eu falo que não depende só do governo...